Durante cerimônia de entrega de unidades residenciais no Ceará, o presidente Jair Bolsonaro iniciou seu discurso apontando alguns ideais do seu governo. Bolsonaro disse: "Nossa vocação é a liberdade, é a defesa da propriedade privada, a liberdade de religião, o direito de ir e vir. Isso é o que nós temos de mais sagrado." Quando o presidente nomeava os deputados presentes, ele comentou as vaias recebidas por um deles, dizendo: "As manifestações vindas do povo são sempre bem-vindas. Isso serve para redirecionar muitas vezes o nosso trabalho. Raramente vamos encontrar um político que não tenha sido aplaudido ou vaiado. Faz parte da regra do jogo. A reflexão e o redirecionamento faz parte da humildade de qualquer ser humano." O presidente falou sobre as realizações de seu governo e enfatizou os efeitos danosos das medidas tomadas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia. Bolsonaro lembrou que governadores diziam: "Fique em casa, economia a gente vê depois", e apontou: "A conta chegou." O presidente comentou, por exemplo, o preço do gás de cozinha e explicou: "Sabemos muito bem que o gás de cozinha está caro, mas quero dizer a vocês que nós entregamos na origem o bujão a R$ 45 e eu determinei o imposto zerado." O presidente explicou que o preço final do bujão envolve 3 fatores: o frete, a margem de lucro de quem vende e o ICMS do governador. Bolsonaro disse: "Se ele pensasse em vocês, faria o que eu fiz, é só zerar o ICMS. Seria um grande gesto. Mas parece que para alguns governadores isso não interessa. Interessa a demagogia." Assista. Amigos do Ceará, é uma alegria muito grande retornar a esse estado, onde inclusive eu tenho laços familiares. A minha filha Laura, de 10 anos, é neta de um cabra da peste de Crateús. Aqui na terra de Padre Cícero, sempre é bom lembrar, nós continuamos defendendo a bandeira do Padre Cícero, sempre ao lado da família, defendendo a propriedade privada, a liberdade, Deus acima de tudo e combatendo o comunismo. A nossa vocação é a liberdade, é a defesa da propriedade privada, é a liberdade de religião, é o direito de ir e vir. Isso que nós mais temos de sagrado em nosso meio. Eu queria aqui cumprimentar aqueles que me acompanham, porque é sempre bom lembrar quem está ao seu lado. O nosso ministro do Rio Grande do Norte, nordestino, Rogério Marinho. Nós os escolhemos pelo critério técnico, mas também por ser profundo conhecedor dos problemas da região. Além da questão da casa própria, o trabalho dele tem sido excepcional em garantir água para o nosso Nordeste. Quando ele falou aqui em Dom Pedro, um pouco mais avante, eu lembro do Rogério Marinho agora, quando tivemos em Jucurutu, onde praticamente entregamos uma obra que falta 4% para ser concluída, que é a represa de Jucurutu, que vai atender a mais de 300 mil pessoas e cuja obra foi iniciada em 1952. Eu nem era nascido ainda. Conosco também aqui o general Augusto Heleno, um símbolo dentro das Forças Armadas. O já apresentado aqui, Pedro Guimarães, da Caixa Econômica Federal, onde, numa das paradas nossas, inopinada, em Missão Velha, depois de ir jogar uma sinuca no bar do Beiçada, o povo nos disse que lá não tinha
agência bancária. Não tinha, agora tem. Obrigado, Pedro Guimarães, e obrigado a esse povo maravilhoso de Missão Velha. Também conosco aqui, lá na ponta, um cabra da peste, um coronel cearense da Polícia Militar, comandante da Força Nacional de Segurança. É o velho Aginaldo, que está sempre pronto para qualquer dia e qualquer hora e cumprir uma missão de segurança para nós todos brasileiros. Também nos acompanha aqui alguns deputados federais, com o meu velho companheiro, Capitão Wagner. Eu não acho, não. Eu não acho, eu tenho certeza. Assim como o Brasil tem um capitão, o Ceará terá brevemente um capitão também. Temos aqui um irmão em Cristo, Dr. Jaziel. Sempre um bom companheiro nas horas da aflição. Obrigado por existir, Jaziel. Também aqui, um deputado federal, Pedro Augusto. As manifestações vindo do povo são sempre bem-vindas. Dificilmente teremos um político que já não passou por situações antagônicas. Isso serve para redirecionar muitas vezes o nosso trabalho. Como disse aqui, raramente vamos encontrar um político que não tenha sido aplaudido ou vaiado, mas faz parte da regra do jogo. A reflexão e o redirecionamento faz parte da humildade de qualquer ser humano. Aqui também, um velho amigo, delegado Cavalcante. Também, o mais novo um pouco, mas muito atuante, o André Fernandes. Uma aliada de primeira hora, a doutora Silvana Oliveira. A minha vida pública começou nos anos 89 e 90, como vereador lá do estado do Rio de Janeiro, a sua capital. Olha a importância de um vereador. Um vereador quase sempre é o início de uma grande carreira política de um homem e de uma mulher. Presente aqui conosco, o vereador Carmelo Neto. Deixei por último, por ser o mais importante, o nosso querido prefeito Gledson Bezerra. Sabemos dos seus princípios e a que ele serve. Já foi policial militar e já foi policial civil também. Ele sabe muito bem o que é estar sempre do lado certo. E agora, com o prefeito, ele falou uma coisa, prezado prefeito. Eu sempre ouvi, por ocasião de campanhas, os que disputam cargos para prefeituras, para governadorias ou para presidente, falar que iria combater a corrupção. Poucos, raros, é o que levam avante
esse propósito depois das eleições. A maneira como o seu povo te trata aqui, a certeza que o município está em boas mãos. Dizer a vocês que nós devemos aprender muitas vezes com o erro dos outros. E nós sabemos o que aconteceu nos últimos 20 anos com o nosso Brasil. Não queremos a volta da corrupção e da roubalheira em nossa pátria. Como o presidente da Caixa falou, o Pedro Guimarães, de desvios, eu citaria apenas um grande desvio de governos anteriores. O que aconteceu na Petrobras? Em 5 refinarias, 2 para o Nordeste e uma lá para o Rio de Janeiro, bem como outra refinaria no Japão e outra nos Estados Unidos. Ou desviado, ou enterrado em obras inacabadas, chega na casa de 230 bilhões de reais. Não queremos mais isso para o nosso Brasil. Quando se fala em casa própria, esse recurso daria para construir certamente em torno de 2 milhões de casas próprias para o nosso povo tão sofrido de nosso Brasil. Dizia a vocês que os meus pais tiveram a primeira casa própria, uma pequena casa que não passava de 90 metros quadrados, quando eu já tinha 30 anos de idade. Eles ganharam de um parente. Aqui, a entrega das chaves, a emoção é muito grande. Como para a senhora Expedita, com 78 anos de idade. Chorava compulsivamente. A alegria, depois de quase 80 anos, receber as chaves de um local onde ela vai terminar os seus dias. Isso não tem preço. Poder atender aos mais humildes não tem preço. Como atendemos o ano passado, 68 milhões de pessoas com auxílio emergencial. O gasto ano passado com auxílio emergencial equivale a 13 anos de Bolsa Família. E por que fizemos isso? Porque muitos governadores, como esse desse estado, simplesmente mandou fechar o comércio, decretou lockdowns, confinamento e toque de recolher. Estes mais humildes, que não tinham renda fixa e não eram servidores públicos, foram jogados na vala da quase miséria. Não tinham como sobreviver. Muitos trabalhavam de manhã para poder se alimentar à noite. E essa medida, por alguns governadores, entre eles desse estado, foram, além de impensadas, foram muito mal recebidas pela população. Mandar ficar em casa sem prover ganho para a sua subsistência, isso é mais do que uma maldade, é um ato criminoso. Nesta semana, apresentamos 2 propostas para o Parlamento, de modo que o Bolsa Família, necessário para uma parte da nossa população, tenha no final do ano, no mínimo, um reajuste de 50%. Sabemos que a inflação chegou em nosso país, como chegou no mundo todo. A pandemia desequilibrou a economia. E nós tentamos agora, dessa forma, no momento, atender aos mais necessitados. Aquela política lá atrás, que os governadores adotaram, como esse,
fique em casa que a economia a gente vê depois. A conta está chegando. Mas nós vamos, como já estamos buscando maneiras de suavizar o impacto danoso que vem da inflação. Dizer a vocês que nós sabemos muito bem que o gás de cozinha está caro, na ordem de R$130. Mas dizer a vocês que nós entregamos, na origem, o botijão de gás de 13 quilos por R$45. E eu determinei, e desde abril desse ano, não existe mais imposto federal no gás de cozinha. O preço do gás sai de 45 para 130, baseado em 3 fatores: o frete, a margem de lucro de quem vende e o ICMS do governador do estado. Se ele pensasse em vocês e dos mais humildes, fariam o que eu fiz com o imposto federal. É só zerar o ICMS do gás de cozinha. Seria um grande gesto, mas parece que para muitos governadores isso não interessa. Interessa apenas a demagogia. Não estamos aqui em campanha, muito pelo contrário. Estamos num ato oficial de extrema humanidade para atender aos mais necessitados. Fico muito feliz em ser recebido em qualquer lugar do Brasil da mesma forma que fui recepcionado do aeroporto até aqui. Eu peço desculpas aos motociclistas por hoje não poder fazer um passeio com vocês. Mas dizer, como já anunciamos, para grande parte do estado do Ceará, 2 grandes rodovias no estado de Minas Gerais e Espírito Santo, bem como a rodovia Presidente Dutra, que todos os novos contratos de concessão de rodovias, o imposto, ou melhor, o pedágio para os motociclistas será 0. Qualquer nova concessão federal no Brasil, por ocasião de sua renovação, o imposto será zerado para os nossos motociclistas. Acreditem, alguns pedágios no Brasil para a motocicleta chega na casa dos R$9. É muito dinheiro para quem trabalha usando o meio de 2 rodas. Isso vem de contratos anteriores. E vamos, na medida das renovações, zerando isso sem qualquer majoração para quem paga pedágio de um veículo normal. Amigos do Ceará, indo para o encerramento, eu digo a vocês que hoje vocês têm um presidente que acredita em Deus. Um presidente que respeita os seus militares. Um presidente que defende a família. E um presidente que deve lealdade ao seu povo. Meus amigos, muito obrigado pela oportunidade. Novos inquilinos dessas 2.800 casas. Vocês merecem. Parabéns e muitas felicidades. Obrigado a todos do Nordeste. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.